Marcelão, obrigado demais por participar do Valeu, podcast Rafa. Methodist Revival. Para ter o revival do Rafa Castro aqui, eu espero colaborar também com os estrategistas, as pessoas do marketing que assistem esse podcast também. Obrigado demais por participar. Pô, é um prazer e uma honra, Rafa, e falar revival de você. Você é mais vival do que nunca. Não vem com essa de revival. Eu sou muito crítico comigo, por isso. É, não Isso é pode. sempre bom, cara. Cada conversa que eu tenho aqui, eu lembro de mais coisas, eu aprendo mais coisas, então tem sido muito bom para mim. Cada conversa tem me ajudado muito. E É a muito com legal. você também vai ser muito legal. Já tive aulas com você, quando há muitos anos atrás, no GP você ajudou muito também, no grupo de planejamento. Então, adoraria ajudar as pessoas a lembrarem também ou a conhecerem um pouco da sua carreira, do seu histórico aí. Lembro da Léo Burnet, enfim, contar um pouco mais e da Speakeasy, que é a consultoria que você tem hoje. Pô, obrigado, Rafa. Obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço. Tanta gente bacana que já passou aí que eu me sinto até com aquela síndrome de impostor. Mas tudo bem. É, cara, eu acho que eu já estou beirando aí por volta de 30 anos de carreira. Comecei como cliente, trabalhei por uns 8, 10 anos como cliente, entre o Abbott e a Unilever. Unilever me fez aprender muito sobre marca, me apaixonar sobre marca e fazer um movimento que eu já queria fazer há muito tempo, que foi para o lado de planejamento de agência. E aí tive uma escola enorme nas agências, trabalhei na Lowe, na Young, na Nel Gama, na Ogilvy, e, enfim, tive a oportunidade de empreender internacionalmente com a Brand Think Tank, que foi uma consultoria com quem eu trabalhei, com Pierre, que era um colega francês dos tempos de Lowe, e com quem eu trabalhei. Pude desenvolver e acompanhar de perto um dos cases mais bacanas assim da minha carreira, que foi o Dirt is Good com o Omo. Ah, e depois voltei ao Brasil e montei com o Paulo Giovanni uma agência chamada TaylorMade, que foi adquirida pelo Grupo Publicis. A gente tinha 6 meses de existência e o Grupo Publicis viu uma oportunidade na TaylorMade de se fundir com a Léo Burnett. Então, nós tocamos a Léo Burnett, TaylorMade, por 6 anos, 5, 6 anos, e isso me trouxe aqui para fora, para o exterior. Eu vim como Chief Strategy Officer da Léo Burnett em Chicago. E fiquei um pouco mais de um ano e meio, mas um chamado assim que eu tinha me fez sair da Léo Burnett e eu passei um ano sabático estudando, fiz um mestrado em design que foi assim, mudou realmente minha cabeça com relação ao modelo de negócio, de agência, e, enfim, e eu acho que hoje, olhando para trás, já faz 5 anos de speakeasy, né? Agora, saindo do mestrado, eu abri uma agência que, enfim, não sei nem se dá para chamar de agência, mas que rompia um pouco com algumas regras, algumas verdades que o modelo tradicional de agência tinha, né? Uma agência muito carregada de staff, uma agência com muita hierarquia, e, e eu busquei na Speakeasy o caminho contrário a isso, que foi trabalhar com uma rede de talentos espetacular, espalhada pelo mundo. A pandemia só ajudou nisso, Rafa, porque pessoas brilhantes decidiram naquele momento que sairiam das agências e trabalhariam de uma forma mais independente, né? Então hoje a gente vê no mercado e essa tendência continua, né? A gente vê no mercado um contingente enorme de profissionais de criação, de planejamento, de atendimento, trabalhando de forma independente. Então, a Speakeasy é um pouco, digamos, esse barzinho secreto que puxa talentos e faz projetos para uma série de clientes aí ao redor do mundo. Que legal, meu. Pensei aqui que hoje eu estou remoto também, falei, dê vontade de ajudar vocês no. É, olá. Mas que legal. E com teu histórico também, começando no cliente, a visão que sai do marketeer, né, do cliente, depois com essa experiência em agências.
a transição para outro mercado também, no mercado americano, depois do mestrado, é muito legal, cara. E ajuda também a ter essas visões do hoje em dia e também conectada com o anterior. E aí a pergunta para ti agora é sobre o insight, a definição dele. Porque lá atrás, insight, agora insight. Como é que é a captura e a definição é a mesma coisa, no seu ponto de vista? Me ajuda a definir um insight. Que é um Legal. insight? Pergunta difícil essa, Rafa, que assim, já Desculpa, porque eu faz não sei. faz um tempão, né, que a gente fala sobre insight e é tão difícil defini-lo. Eu acho que o insight ele começa com a sensibilidade do olhar, sabe? Eu acho que o insight ele é possível quando a pessoa consegue observar a vida cotidiana, a vida normal, a vida banal, rotineira, um olhar especial, né? Então, eu acho que ele começa por aí e ele se enriquece quando você consegue é, misturar referências que são, digamos assim, pouco óbvias, né? De ideias e conceitos que são pouco óbvios juntos, né? Então, ele vem com esse componente, né? Quanto mais você consegue misturar coisas diferentes e pouco óbvias para esse olhar, né? Desse espaço, janela do cotidiano das pessoas, uh, mais rico fica o insight, porque ao mesmo tempo que ele é verdadeiro, porque faz parte do dia a dia rotineiro das pessoas, ele também brilha, né, para as pessoas e cria sentidos e conexões porque realmente está misturando é, ideias diferentes e muitas vezes até ideias que são antagônicas, né? Antagônicas mesmo. O próprio Dirt is Good, para mim, é uma referência bacana de um insight, né? Se a gente puder usar como um exemplo, né? Num, Lembra numa, dele? numa categoria que é de sabão em pó, né? Para lavar a roupa, é, que passou décadas repetindo a mesma coisa e competindo é, na mesma arena, né? Ou seja, quem se lembra vai trazer para a mesa essa realidade que foram os sabões em pó competindo para ver quem tinha a melhor lipolase, quem tinha a melhor enzima, quem tinha a melhor fórmula. E esse foi um período que coincidiu com a minha saída da Unilever como cliente e entrada como planejador na Lowe, né? E era um momento onde essa onda ela estava começando a se formar assim, né? Então o que se percebeu foi que ninguém estava dando a mínima bola mais para virou paisagem essa briga entre sabões em pó para ver quem tem a lipolase maior, né? Então vamos falar quem tem a lipolase maior. E e o que a gente descobriu em Omo, junto do cliente, foi que é, a mãe, né, que está lá lavando a roupa, e naquela época só as mães lavavam, hoje alguns pais também lavam e tal, mas em grande maioria as mães que lavam as roupas, elas queriam mostrar alguma coisa com aquilo, e não era só a roupa branca por si mesmo, mas era o papel delas, né? Que papel essa mulher tem na vida dessa criança? E esse papel, e aí que vem o insight, né? Olhando o dia a dia dessa mulher, vai muito além da qualidade do branco, né? Que as roupas ficam, né? Como tinha como slogan nessa época, dar o branco que a sua família merece, né? E essas mães, elas se sentiam muito mais valorizadas quando a tarefa delas estava ligada a algo maior, a algo mais, digamos assim, com um propósito maior, e foi aí que a gente começou a usar a palavrinha propósito, que hoje anda meio desgastada, mas que era o propósito de criar os filhos da melhor forma. E elas viviam uma angústia, porque elas sabiam que as crianças se divertiam durante o dia e se sujavam, e que com isso eram mais crianças.
tinham que dar vazão para a roupa suja no tanque, né? Então, Homo entra justamente nessa tensão, nesse antagonismo entre é, eu deixo minha criança se sujar e depois eu tenho que lavar o tanque, mas se eu não deixar ela se sujar, ela vai perder oportunidades de crescer e aprender com o mundo, com a natureza e tudo mais. Então foi dentro disso que surgiu essa ideia, né, do dirt is good, né, se sujar faz bem, né? Ou seja, o que em princípio parecia ser uma convenção, né, que a sujeira é ruim, né? Uh, Homo consegue mostrar um lado positivo da sujeira, que é justamente o fato de que se você não se suja, você não vive intensamente, você não explora o mundo, você não cresce, né? Ainda mais entre as crianças. E pensando também, muito bom, e aí pensando na equidade, que você até comentou, né? Antigamente era mais mulheres sempre e tudo mais. Hoje, infelizmente, ainda não está a equidade Não, 100% nesse aspecto, mas imagino e espero que ampliando também, com a maturidade, o número de homens também fazendo isso. Mas pensando na diversidade, equidade e inclusão, que ano que foi essa campanha? nossa, Essa... se sujar faz bem, foi eu quero dizer 2003, 2004, Rafa. Nós estamos falando de 20 anos, velho. É Tempo muito muita bom, coisa, né? muita coisa. E é uma estratégia que vive até hoje. Me dá muito orgulho, apesar de eu não trabalhar mais com a marca, de ver que a marca continua garimpando, plantando e crescendo a partir disso, né? Já é uma quebra do estereótipo, né? Da roupa sempre branca, limpa e tudo mais, e quebrar que a roupa suja significa também uma coisa boa, que é atividade, É. principalmente aí na criança, adolescente e tudo mais, mas não somente eles, mas a atividade, alguma coisa que vai além de simplesmente ficar parado em casa sem fazer nada para não sujar a roupa. Pois é, quer dizer, hoje a gente olha, né? Na época era menor, o desafio hoje é maior ainda quando a gente pensa quem tem criança ou adolescente em casa sabe disso, né? A luta que é contra o tempo na tela, né? Então hoje o, o contexto é outro, os problemas são outros, mas o insight ainda é muito válido, né? Ô menino, vai se sujar lá fora, vai jogar bola, vai andar de skate, ô menina, né? Vai jogar bola, vai se sujar lá fora e tal. Então, e, e eu acho que isso muda o papel da mãe também, né, cara? A mãe não é aquela pessoa que é só provedora e que dá o branco que a sua família merece, né, cara? Ela tem um papel muito mais nobre que é de formadora, né, de criadora dessa garotada. E quando eu estava na Meta, o que eu mais fiz ali, entre várias coisas, de falar dos assets da Meta, mas foi de falar de diversidade, equidade e inclusão na propaganda. Tinha apresentações, workshop que eu fazia, e aí uma delas era sobre os estereótipos, um pedaço era sobre os estereótipos que a gente apresentava para as agências criativas. Eu, quando estava no Spanish Speaking, lá nas agências só criativas mesmo, não tinha mídia, mas para falar mais disso, para quebrar estereótipos. E aí, quem era home doer, coisas de casa, era o estereótipo sempre a mulher. E aí no carro, por exemplo, há 3, 4, 5 anos atrás, era sempre o homem. Agora mudou. Ainda bem que tem muito mais campanhas com mulheres dirigindo também. Mas o que que você acha que o planejamento, as pessoas de planejamento podem ajudar a fazer na hora de quebrar estereótipo, ter mais diversidade e inclusão e pensar na comunicação da marca, conectado com o propósito? Você até comentou que está desgastado, queria saber É, disso também, mas conectar é, com o propósito de marca e trazer alguma coisa mais impactante com a diversidade, equidade e inclusão na execução, mas também impactante aí na sociedade, no meio ambiente. Muitas coisas conectadas na minha pergunta, eu sei, mas com impacto não, social positivo. Como é que a gente pode fazer isso na propaganda com influência do trabalho do planejamento? tá. Essa é super complexa pergunta, super boa, Rafa. Eu vou tentar ser sintético aqui, mas uma das coisas que mais me encantou nesse mestrado de design que eu fiz aí há uns 4 anos atrás, mais 5 anos atrás, é, é a capacidade que as pessoas precisam desenvolver de resolver problemas complexos, né? É, eu acho que no passado as pessoas olhavam problemas que eram muito menos conectados, né, com outras questões. Hoje parece que a gente
vive um jogo onde é, um castelo de cartas onde cada carta, se você tirar, tem um impacto muito grande nas outras cartas, né? Então, esse olhar mais holístico, esse olhar mais lateral, ele é importante para tomar cuidado com esse tipo de consequências não desejadas, digamos assim, que a comunicação pode ter, né? Que a propaganda pode ter. Então, a propaganda é realmente poderosa do ponto de vista de persuasão, do ponto de vista de desenhos, de estereótipos, de modelos e tudo isso, né? E, e talvez o planejador ele tenha um papel importante de cobrir essas bases, né? E não deixar que, às vezes, um trabalho eminentemente criativo seja muito focado numa coisa e acabe abalando outras cartas desse tabuleiro. Então, é curioso, eu escrevi há uns 2 anos atrás um artigo para o Warc, que era sobre isso, sobre a carreira do planejador, né? E qual o formato digamos assim, de formação de um planejador nos dias de hoje. E eu falava muito desse formato em T, né? Que as pessoas falam muito já, né, do formato em T. E eu pesquisei um pouco, né? O formato em T é aquele que você tem o guarda-chuvinha do T, ele é muito generalista, e a base do T, ele é muito especialista, né? Então, é um balanço dessas coisas. E ali no artigo eu argumentava que esse planejador hoje ele precisa ter um formato do pi, né, daquele símbolo grego do 3,14, que representa o que? A generalidade que você tem que ter para poder observar os impactos e as necessidades desse mundo, digamos, de uma maneira mais holística e não mais uma só linha de especialidade, mas talvez duas ou até três verticais de profundidade de um especialista, né? Então, as pessoas, a partir do momento que conquistam uma especialidade, precisam estar atentas para não perder essa horizontalidade, mas também já ir buscar outras é, especialidades que ajudam a construir a carreira, né? Que legal. Vou até publicar esse artigo e quero ver também. Eu confesso que eu não li, mas que Tá legal para publicado pensar lá nisso. no Arc, cara. Eu te Que mando foi depois. boa. Mas pensar nisso, nesse olhar generalista, que eu acho que é um pouco como a gente começa quando chega o briefing, e aí É, depois fazendo as pesquisas e tudo mais, começo ainda pelo Desk Research, depois procuro em lugares como o Arc, depois com o time de BI para achar as fontes e etc., TGI com o time de mídia. E o que você recomenda também? Eu olho hoje, porque trabalhei lá e fico pensando nos assets de BI, de informação, de benchmark que as plataformas têm, como a Meta, o TikTok e tudo mais, que eles têm informação, mas enfim, e olhar os benchmarks. Mas como é que você acha, que ferramentas que a gente pode usar que ajudam mais a gente a ter essa visão do generalista para o especialista naquele briefing especificamente? Eu sei que o especialista é de um modo de tema que você faz em todo sempre, né? uhum. Mas seria a cada briefing isso que você acha de ferramentas que a gente pode usar? Bom, Rafa, eu eu gosto muito da ideia de conversar com pessoas que têm um olhar mais especializado, né? Eu sempre fui muito de buscar isso na hora da construção de uma estratégia ou mesmo de um briefing, né? Então, falar com pessoas que, de certa forma, e aqui não estou falando necessariamente falar com o consumidor, né? O que também é válido, mas nesse caso em especial, eu estou falando sobre pessoas que estudam um determinado assunto, né? Muito recentemente a gente fez um trabalho para uma marca de iogurte que queria falar é, sobre o bioma, né, do organismo humano, e, e a gente foi conversar com uma pessoa que tinha um estudo profundo sobre isso, sobre o impacto, digamos assim, dos bacilos, né, e da flora intestinal, é, e para onde as pesquisas estavam indo.
E a gente ficou encantado com esse mundo que essa mulher nos abriu, né? É, inclusive toda a estratégia, todo o pensamento para essa marca foi muito para esse lado de explorar um mundo que as pessoas nem imaginam que existe dentro da própria barriga, né? Não é à toa que o estômago é chamado segundo cérebro, né? Porque ele realmente, de certa forma, ele rege o corpo, né? De uma maneira incrível e tem impactos até isso a gente sabe, né? No humor, né? Quando a pessoa, por exemplo, a expressão enfesada, eu nunca parei para pensar, mas enfesada, né? No português, assim, na síntese, não é que tá brava. Enfesada é tá cheia de cocô, cara. Então, cara, então, é só conversando com gente que gosta muito disso, especialistas, eu acho que isso é o resultado, por exemplo, do sucesso que muitos influencers têm, né? De serem apaixonados por um tema e fazer com que as pessoas se encantem por esse influencer. Mas em ferramentas em geral, eu tenho usado muito, não vou mentir, eu duplo muito com o Chat GPT, duplo muito com ele, eu acho que é, eu não peço para ele fazer o meu trabalho, mas eu troco muito com ele, principalmente aqui fora, em inglês, às vezes você quer entender mais profundamente o que significa uma expressão, né, que às vezes tem um impacto cultural para umas pessoas que não tem para outras. Então eu uso ele muito nesse sentido, assim, de bater bola, de começar a discutir ideia criativa, né? Eu e o Cauã, meu sócio, volta e meia a gente faz um trio entre eu, ele e o ChatGPT para tirar ideias relevantes assim, né, para o que a gente faz para os clientes, né? Então, mais do que ferramentas, eu acho que são pessoas e mais recentemente o ChatGPT tem me ajudado muito. Eu ia perguntar até isso de AI, porque eu converso bastante também, mas eu estou no momento que eu converso com o ChatGPT e com o Perplexity, que eu não sei se você conhece, mas o Não, não Perplexity, conheço não, quando cara. você conversa com ele, pelo menos ele traz uns números do lado assim, quando você clica no número é a fonte, ele traz as fontes. Ah, Então é interessante esse também. Mas é, a resposta do ChatGPT, no meu ponto de vista, é mais interessante, mas Perplexity também é interessante. Fico batendo papo. Até na hora de escrever, tipo, você falou do artigo que você escreveu para o Work, não sei o quê, até na hora de escrever, como às vezes dá insegurança, eu escrevo o que eu pensei, depois eu falo, escreve melhor, e aí dou o contexto todo. é, É, mas acho isso mais interessante do que pensar o que eu pensava antes, que é o ChatGPT vai roubar o trabalho dos planners, porque aí o time de criação vai perguntar com o brief do cliente o que que eu devo fazer aqui de planejamento estratégico, qual é a key message, enfim. Mas o que que você pois acha disso? é. Tem espaço para, tipo, achar melhores insights, não dependendo do ChatGPT, do Perplexity, mas Aham. conversando com ele? Ah, eu acho que sim. Eu acho que, enfim, a gente tem que olhar isso sempre como uma ferramenta, né? Eu acho que se os homens tivessem visto, exemplo mais bobo, Rafa, se as pessoas tivessem visto o computador, como viram, né? Muitos é, viram o computador como uma substituição do pensar humano, né? Eu acho que não foi isso que aconteceu, né? E tá aí o computador hoje muito mais a serviço do homem, pelo menos por enquanto. E eu acho que com inteligência artificial é a mesma coisa, né? A gente tem que olhar como ferramenta, né? A gente tem que olhar como suporte e saber extrair o máximo, né, dele com. E eu acho o seguinte, né, cara? Eu gosto de sentir que existe um pedaço autoral no trabalho que eu faço, né? Se não tiver isso, aí a gente volta para a palavrinha, né? Eu acho que meu trabalho perde muito propósito, né? Porque o meu propósito tá ligado a uma realização profissional, ele está ligado a, né, que eu acho que é um assunto que você é muito apaixonado, que é essa questão de um bem-estar social, de um bem-estar ambiental, tão necessário para a gente hoje, né? Então, assim, para mim, tem muito espaço,
para mim tem uma função muito clara de suporte à criatividade, de suporte à inteligência, né, dos números. Semana passada a gente estava fazendo um trabalho para um laboratório farmacêutico e nós estávamos muito interessados em entender como é que se dava ou qual era a incidência da questão da automedicação, né, que é um problema que a Organização Mundial da Saúde já apontou, mas a gente não sabia que era tão violento assim. Em média, 60% das pessoas no mundo se automedicam, né? No Brasil, a taxa é ainda maior, chega a 70%. Imagine que 7 entre 10 brasileiros se automedicam. Você vai falar, mas aí é um remedinho de dor de cabeça, tem de tudo, né? Tem desde do remédio de dor de cabeça e tal, a medicamentos e aí você começa a descobrir coisas, né, cara? As pessoas fazem algumas mágicas para conseguir receituário médico, né? Pessoas fazem coisas do tipo compartilhar receita. Então, o Rafa tem lá uma receita tal, ele tira a medicação, me passa parte dessa medicação e eu no mês seguinte vou lá e passo medicação para você. Então, é um problema sério, né? E é um problema que, se você não revolve ali a terra para garimpar e encontrar, é, você fica passivo a isso, né? E a gente trabalhando com um laboratório farmacêutico, a gente não pode ficar passivo a isso, né? No mínimo, a gente tem que alertar e trazer para o laboratório como uma oportunidade deles terem um papel importante nessa história, né? Porque afinal de contas é um negócio deles, não pode ser uma coisa que seja comprem com ou sem receita médica, sem ou com acompanhamento do médico, o importante é vender, né? Eu acho que essa mentalidade ela não cabe mais nos dias de hoje, né? É que a gente pensar no nosso trabalho ali, nas agências e tudo mais, é pensando no consumer behavior, né? Para ter mais interesse, primeiro o awareness, consideração e é o que mais quer a conversão para gerar o lucro. Eu penso muito no consumer behavior nesse sentido que você acabou de falar em relação ao remédio, né? De ter consciência da quantidade que toma, enfim, ajudar os consumidores nesse sentido e também nos outros, se possível. Porque eu penso que eu posso fazer no meu trabalho em relação a people, planet and profit. Claro que vou pensar no profit, vou pensar no lucro, que é o objetivo dos negócios e tudo mais, mas sem esquecer do people e do planet. E aí, pensando no behavior do consumidor, pensar nisso também, né? Como é que a gente ajuda ele a ter para ele, para ela própria que está vendo a campanha, ter um comportamento melhor, como esse com si próprio, como esse que você acabou de falar do medicamento, mas também com a sociedade, sabe? Com o próximo, de ajudar, por exemplo, There is Good, ajudar a pensar no filho nas atividades que vai fazer, porque vai ficar sujo, mas depois melhor lavar que está sujo do que limpo, e várias outras campanhas, quebrando os estereótipos, enfim, e ajudar o Planet também, e quem sabe comentando, fazendo, mostrando coisas que vai ajudar o consumidor também, as pessoas a ter um comportamento mais reciclável, claro, mas não só isso, né, mas mais conectado com o meio ambiente também. E é essa especialidade que eu quero, que eu busco, não Legal. só para mim. Eu espero que a gente, planners, pense nisso. A gente já pensa em insight de comportamento do consumidor, insight do consumidor, claro, insight da categoria, insight da companhia, que esse, por exemplo, é da companhia da farmacêutica, insight da companhia, insight da cultura, que a gente olhe para esses, e principalmente da cultura, mas que a gente olhe para esses também que podem ter impacto nas pessoas e no planeta, não só no lucro. É o que eu quero. É. Você tocou num ponto super importante, né, Rafa, que a sociedade se criou e se acostumou muito com uma medida de performance que enfim, que é difícil derrubar ou substituir, né? Que é a questão do sucesso, né? Sucesso para uma empresa, para um grupo, para um indivíduo, hoje ainda está muito ligado ao sucesso econômico, né? Ao sucesso financeiro, né? O cara pode estar, assim,
com a saúde no chão, assim, terrível, né? Solitário, sozinho. Mas, nossa, ele é rico e poderoso, né? Então, esse sucesso a qualquer custo, né? Ainda é uma norma muito grande, é muito automático, né? Para os indivíduos, para as organizações avaliarem sucesso a partir da performance econômica, né? Quando eu acho que o mundo já deu dicas assim valiosíssimas, né? Quanto a tantas outras coisas que poderiam talvez não substituir, mas conviverem com o sucesso financeiro, né? Em um equilíbrio maior. É, eu vou chover no molhado, mas eu acho que, enfim, só para a gente lembrar, né? A pandemia, ela foi uma oportunidade de dar um reset num monte de coisas, né? E passados aí 4 anos, eu acho que a gente não aprendeu muito com a pandemia. Acho que a gente tem um problema de memória, né, cara? Eu não sei. É lógico que para muitas pessoas a pandemia foi um momento assim de sofrimento terrível, né? E para outras talvez menos, mas também de muita angústia, muita tristeza. E, putz, passar por isso tudo deveria ter dado para gente uma consciência, né? Uma mudança na forma como a gente avalia sucesso, avalia as coisas diferente, né? É, sei lá, eu adoraria ter mais briefs com KPIs diferentes do que só penetração, volume e faturamento, saca? Eu acho que. E o que mais me aflige, sabe o que é, Rafa? É que quem já está nessa vibe, né? Pessoas como você, que está super nessa vibe e tal, e as organizações que estão, elas ainda não dispõem da importância e da intenção e do investimento necessário para essa tarefa, né? Então me entristece muito ver como as empresas falam que isso é importante, mas na hora de trabalhar uma estratégia, né, de trabalhar campanha, de trabalhar a comunicação disso, é, você não vê isso acontecendo com muita força, né? Eu tenho amigos que saíram com uma proposta assim para agência e a agência ela não consegue se sustentar só com iniciativas, digamos assim, sustentáveis, ambientalmente sustentáveis ou socialmente responsáveis, né? Parece que ainda é um negócio de compliance, ainda é um negócio de, vamos fazer um pouquinho aqui, passa um paninho ali e tá tudo certo, né? O importante é como é que vão as vendas mesmo, né? As verbas, as vendas não podem cair, né? O planeta pode, mas as vendas não podem cair. Então, isso na fonte ali, e eu estou falando mundialmente, tá, Rafa? Eu estou falando de empresas na Ásia, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, né? Na Europa. Você ainda não vê isso ser colocado assim como a prioridade mesmo, prioridade de investimento, prioridade de recurso, prioridade de atenção, né? Eles são projetos meio satélites que quando vem a crise ou quando vem um corte de recursos, de verba, são os primeiros projetos a morrer, né? São os primeiros projetos a serem colocados ali na prateleira. Né? Em pesquisas tem aí geração Z, Y também, 70%, 72%, enfim, por aí do planeta, pela pesquisa pelo menos, estão mais interessados em marcas que têm esse impacto positivo, né, É, no sustentabilidade, etc e tal. Então, eu me lembro muito de duas agora, são várias, né? Mas eu lembro muito da Patagônia e de Dove. Dove, há muitos anos atrás, nem sei quantos também, talvez 20, 15, mas Real Beauty, na quebra de estereótipos, né? Porque cortou o é, estereótipo da modelo, magra, branca, loira, e trouxe Real Beauty, mulheres com diversidade, dentro da campanha falando de beleza.
É. E, claro, dos atributos do produto, enfim, a campanha. E a Patagônia que produz roupas, desde a produção já tem a sustentabilidade e na comunicação de marca também. Então, acho que seria muito legal isso, né? Que aqui entra o ESG também, que é outra área que eu quero, mas isso talvez fique para um próximo, que eu faço só sobre isso também, mas Focado só nisso. bom É, demais de te ouvir, de aprender, de relembrar e de pensar pô, nisso que você colocou agora, de pensar como é que a gente faz boas provocações que vão gerar impacto positivo nos objetivos dos clientes, nos KPIs que eles traçam hoje, em performance, em lucro, etc. e tal, para a gente é, poder ter esse impacto positivo também na sociedade, no meio ambiente e, claro, principalmente na marca. A gente começa por aí. Mas bom é, demais, é Marcelo. verdade, Rafa. É incrível como a gente, como publicitário, né? Como a publicidade, a criação tem a capacidade de, talvez mais até do que a política, mais até do que, em muitos casos, a religião, tem a capacidade de uma mudança de comportamento das pessoas, né? Mudança de comportamento. E, e eu acho que a gente está muito bem posicionado para conseguir mudanças de comportamento que estão ligadas a tudo isso que você falou agora, né? É, eu acho que dificilmente políticas públicas per se são suficientes para mudar comportamento do dia a dia das pessoas, né? Mudar, por exemplo, o comportamento, cara, básico que é tomar um banho, um chuveiro de 2 minutos, 3 minutos. Não tem por que ficar 10 minutos no banho, né? São pequenos comportamentos que a publicidade nadaria de braçada, eu acho, para alterar. E, aliás, esse seria um briefing maravilhoso, né? Como é que eu faço para as pessoas tomarem um banho mais rápido? Quer dizer, a gente já viu isso em algumas comunicações, né? Mas os briefs bacanas, eles estão todos aí, né? O que eu acho que está faltando é organização, não vou nem dizer empresa só, mas organização que coloque isso, né, no topo da lista de prioridade. E acho que cabe a gente provocar nesse sentido, mas começando pelo nosso trabalho na comunicação de marca. Marcelão, obrigado demais por topar fazer parte aqui do Strategist Revival. Já me deu um revival de verdade. Aprendi muito com você. Quero primeiro Pô, que ler isso. a sua matéria do Work e relembrei de coisas e ao mesmo tempo pensar também nesse diálogo que foi melhor do que o meu diálogo com o ChatGPT, por exemplo. Muito melhor. Pô, brigadão, bati o chat GPT, já tô feliz. Ganhou do Chat e do Perplexo também. Pô, eu vou olhar o Perplexity, eu ainda não conheço, cara. Valeu a Tá, dica e foi um prazer, Rafa. Quando quiser, estamos aí para bater esse papo. E qualquer hora dessa eu caio aí em São Paulo para a gente tomar uma cerveja junto. bora, meu amigo. Tá Abração, bom? Marcelo. Obrigado, Obrigado, meu. cara. Tchau, Rafa. Tchau, Valeu. tchau.